Pessoal que nos acompanha, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Virando Jurista. Na edição de hoje, nós vamos tratar sobre a questão racial no universo jurídico. E o nosso convidado é o Claudinei Correia, ele que é gestor cultural em recursos humanos, fundador e coordenador da Afronorte. Claudinei, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a sua participação, para nós é motivo de grande honra e alegria. João, prazer estar aqui, num programa tão importante, um programa que realmente traz a esperança a todos nós. Prazer é todo nosso em te receber e receber aqui a Afronorte de portas abertas. Para começar a nossa conversa, gostaria justamente de perguntar o que é a Afronorte e qual o tipo de trabalho que vocês desenvolvem aqui no município, Ney? A Afronorte é a Associação dos Afrodescendentes do Vale do Paraíba, foi fundada no mês de outubro de 2004, com o objetivo de construir políticas públicas. Na época da fundação da Afronorte, o Brasil vivia uma outra realidade e aspecto sobre as questões de políticas raciais. O Ministério da Igualdade Racial, na época a Lei 10.639 estava borbulhando. Então, nós criamos a Afronorte com esse propósito, implementar em São José dos Campos e no Vale do Paraíba políticas públicas para combater o preconceito racial. Muito interessante, você citou das políticas públicas. Uma questão que sempre envolve esse assunto são as políticas afirmativas. Eu gostaria de perguntar, o que vem a ser uma política afirmativa, Ney? Na verdade, a política afirmativa, ela não é nova, ela já existe em outros lugares do mundo, e ela traz uma proposta de implementar ações eficazes no Estado. A política afirmativa, ela tem como objetivo principal dar equidade às minorias. Então, você precisa tratar os que não foram tratados de formas iguais num tempo, com políticas de desiguais, mas para o lado de reparar um processo da história. Então, políticas afirmativas é você reparar uma história através de ações eficazes do Estado. Olha só, fica aí que interessante essa informação para que você possa se conscientizar. Seguindo aí nessa linha de raciocínio de política pública, a gente tem aqui no município o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, o CONPIR, no qual uma das integrantes da Afronorte foi eleita presidente. Eu gostaria de perguntar, Ney, o que é o CONPIR? O CONPIR, na verdade, é uma determinação do Estatuto da Igualdade Racial. Os municípios, eles têm a obrigatoriedade, para eles estarem inseridos nas políticas públicas de estados, tem que ter o conselho. Os municípios que não têm o Conselho Municipal de Política de Igualdade Racial não recebem dividendos para aplicar em políticas de inclusão racial. Então, o CONPIR, que é o Conselho Municipal de Políticas de Igualdade Racial, é uma ferramenta do Estado, onde se escolhe representantes comprometidos com a questão racial da sociedade civil. No caso de São José dos Campos, o conselho ele é paritário, 50% integrantes do poder público, indicativo pelo executivo, e 50% eleito entre a sociedade civil, que se comprove ações no combate ao preconceito, ao racismo e na luta por igualdade racial. No caso do CONPIR de São José dos Campos, o coletivo da Afronorte, por já estar praticamente há 14 anos exercendo ações eficazes na cidade, conseguiu eleger e colaborar para algumas candidaturas. Como você falou com muita propriedade, nós temos a professora Grace, que é a nossa representante junto ao CONPIR, que por sinal foi eleita presidente do Conselho também municipal, mas nós trabalhamos na campanha do Carlos Sagatti, que é representante do samba, do Marcos Evangelista, representante do hip hop, e nós temos outra representante da Afronorte, que é a dona Tia Zeza, mais conhecida como Tia Zeza, mas é a dona Eusébia, que ela é de cultura popular. Ela representa todos os nichos da cultura popular em nossa cidade. O CONPIR é uma ferramenta regional, então ela tem vida jurídica só dentro do município, cada município tem suas prerrogativas, e é papel fundamental do Conselho, porque ele é consultivo, ele não é deliberativo, direcionar o Poder Executivo, o Executivo, nas linhas de políticas que o município tem de executar. Esse é o papel fundamental dos conselheiros. Articular a rede e solicitar que o prefeito execute as políticas públicas.
E o Compir de São José dos Campos, nesses últimos meses, vem fazendo isso com muita qualidade, com muita responsabilidade e com muito comprometimento. Muito bacana, Ney. É bom que você, espectador, já fique ciente do papel do Compir aqui no município e também das demais iniciativas que a Afronorte faz parte. A Afronorte, como você estava falando, é uma ONG, uma organização não governamental que atua há 14 anos. É muito tempo e ainda se mantém ativo e forte e crescendo. E é justamente sobre isso que eu queria perguntar. Qual o segredo, qual é a chave para que depois de tanto tempo, após 14 anos, vocês continuem ativos e produzindo pelo meio? Na verdade, essa pergunta é muito importante, João. É trabalhar com a verdade, né? A Afronorte, nós estamos inovando. O processo interno da Afronorte é muito democrático. Nós seguimos a cultura afro, que dentro do coletivo da Afronorte existe o respeito a todas as pessoas, todo mundo tem vez, todo mundo tem voz, não existe dono, e nós somos um colegiado. As decisões são tomadas de maneira coletiva. Esse é o grande segredo. Outro grande segredo é que nós temos uma agenda permanente de ações. A Afronorte não trabalha só no mês de novembro, ou seja, no 20 de novembro, que é o Dia Nacional da Consciência Negra em memória a Zumbi dos Palmares. A Afronorte desenvolve o trabalho todos os dias do ano. E através fazendo cursos de formações, que nós acreditamos muito na educação. Então a Afronorte aposta demais na oxigenação dos movimentos através da formação e da informação. A Afronorte executa ações lúdicas e eventos temáticos nas datas comemorativas. Nós temos evento agora em fevereiro, em homenagem à líder quilombola Dandara, que foi esposa de Zumbi, mas foi uma líder quilombola que resistiu aos ataques dos quilombos Palmares. Nós temos eventos em março, em referência ao dia 21 de março, Dia Internacional da Luta contra o Preconceito e a Discriminação Racial. Depois nós temos evento em abril, em solidariedade à população indígena brasileira. Nós temos eventos em maio, uma discussão sobre a realidade do 13 de novembro. Nós temos evento em julho, que é o nosso Prêmio Maria Figureira, em homenagem ao 25 de julho, Dia Latino-Americano e Caribenho da Mulher Negra. Nós temos atividades em agosto, sobre o mês do folclore. Nós temos atividade em outubro, no mês das crianças. Nós temos atividade em novembro, no mês da Consciência Negra. E dezembro, no Dia Nacional do Samba. Então, o ano inteiro, o coletivo da Afronorte, que está hoje com a sede na Rua Urano, número 375, no Jardim da Granja, ao lado do INPE, nós temos atividades. Isso faz com que o grupo sempre cresça, porque está sempre chegando pessoas novas, melhores que a gente. Então, dentro do coletivo, todo mundo que chega é acolhido. Nós investimos e apostamos na acolhida. Então, todo ser, diferente de ser negro ou não negro, é bem-vindo para fazer o debate qualificado na Afronorte contra o preconceito racial, por implementações de políticas públicas, por o bem trato ao próximo. Porque o que nós pregamos hoje na Afronorte é a unidade, é o respeito, é o amor, é a valorização do ser humano, é o respeito às diferenças. Todos esses elementos que estão no caráter do indivíduo, com a dosagem de não descartar que o Brasil viveu durante 400 anos no sistema onde o homem branco explorou o homem negro e que precisamos reparar esse processo. Então, nós não fugimos desse debate de reparações, mas, porém, com a maneira mais tranquila e mais suave de executar as nossas ações. Com muita inovação e muito trabalho, como vocês podem perceber pelas colocações do Ney. Agora, houve uma situação muito icônica aqui no calçadão de São José dos Campos, no qual você passou por um certo constrangimento, uma situação de racismo, não foi, Ney? Você poderia contar melhor essa história pra gente? Sim, eu falo isso com maior naturalidade, até porque eu acredito que todos nós que estamos nesse bojo, nós não concordamos com o racismo explícito. Você está falando do assunto quando eu fui comprar o par de tênis junto com meus filhos. Virou notícia, não é, Ney? Foi destaque em rede nacional, em todos os veículos da comunicação das redes sociais, quando eu fui comprar. Se trata que realmente a polícia militar, naquele momento, de forma arbitrária,
nos tratou como delinquente em pleno calçadão em São José dos Campos e ali moveu uma ação. Essa ação está correndo, já tivemos audiências, temos testemunhas e nós queremos que outros pais, outros filhos, outros jovens não sofram o que nós sofremos. Então, nós acreditamos no Estado brasileiro, o que precisamos é educar em massa a nossa polícia militar, educar em massa todos os outros elementos da sociedade, porque eu não posso penalizar um policial por um ato dele. Eu tenho que ter o entendimento que o Estado de Direito brasileiro tem ferramentas para combater o preconceito e eu tenho que acreditar nisto. Então, nós levamos o caso adiante para que não se repita novamente com outras pessoas o que fizeram conosco. Você poderia contar para a gente um pouquinho como que foi o caso? O que aconteceu? Qual foi a situação, Ney, que vocês passaram aqui no calçadão de São José dos Campos? Naquela época, nós estávamos... Meu filho, ele estava numa loja comprando um tênis, junto com um amigo íntimo da gente, o Fabiano, e eu estava junto com eles. E quando ele perguntou o preço do tênis, falou um valor X, e ele falou, tudo bem, se levar 3, teria um desconto. Foi quando ele chegou, pai, vamos levar 3, tem um desconto, e nós fomos, que forma de pagamento? Dinheiro. Nesse momento, um daqueles meninos que ficam fazendo as rondas no calçadão, aqueles guardinhas, talvez ele achou estranho o fato de 3 negros ter o poder de compra à vista para comprar uns tênis e comunicou à polícia. Nesse instante, o Jefferson saiu da loja para ir até outra loja verificar uma corrente. Foi quando ele foi abordado de maneira arbitrária pela polícia militar, através da atividade delegada, e o Fabiano a mesma coisa. E eu presenciei tudo isso, outros joseenses. Eu quero dizer que nós ficamos felizes, porque mesmo no momento de muita dor, a população ficou do nosso lado, porque a população entendeu que aqueles 2 jovens estavam ali comprando, pessoas do bem, universitários, e não foi legal o que a polícia militar naquele momento fez, e não é legal. Todo mundo que sofre o preconceito racial sabe que dói, mas nós não podemos também querer pagar o mal com o mal. Então, nós acreditamos na justiça brasileira. Então, por isso, nós vamos uma ação, está tramitando e nós esperamos sair vencedores nessa batalha jurídica. Com certeza. Isso, infelizmente, é um exemplo do que a experiência mostra que acontece repetidamente no Brasil, em todas as regiões periféricas e também em qualquer lugar do Brasil quando se diz respeito a pessoas negras. Então vamos nos atentar, vamos nos conscientizar para que isso não se perpetue no nosso país. E ainda sobre esse assunto, Ney, eu gostaria de perguntar que tipo de impacto, não só esse tipo de situação, mas um racismo generalizado, quais os tipos de impacto que o racismo provoca na sociedade brasileira? Eu acredito que hoje a população brasileira, e vamos destacar, não só a população brasileira negra, mas toda a população brasileira, assumiu um papel de destaque nessa luta contra o preconceito racial, contra o racismo. De fato, hoje, nós temos 2 realidades no nosso país. Se você fazer uma análise do número de jovens que são exterminados no Brasil, de cada 4 jovens de 14 anos a 29 anos que é morto no Brasil por violência, 75% são afrodescendentes, são preto ou pardo. Né? Isso são dados alarmantes. Nos últimos 10 anos, em todos os institutos de pesquisa apontaram que morreram no Brasil mais de 386 mil jovens negros assassinados. Isso aí é um genocídio, é uma carnificina, o que acontece com a juventude negra. E automaticamente estamos perdendo os valores, futuros doutores, futuros médicos, é o futuro do Brasil que está morrendo vítima de uma violência. Mas isso tem um ciclo. E você precisa interromper esse ciclo com o quê? Eu não sou dono da verdade, mas eu acredito que esse ciclo ele tem que ser vencido com muita educação de massa, com gerações de oportunidade para todos. Se nós analisarmos friamente o mercado de trabalho, nós vamos perceber que essa juventude negra está fora do mercado de trabalho.
de maneira oficial em todas as categorias. Né? Nós não temos a presença efetiva do jovem negro inserido no mercado formal de trabalho. Então você acaba empurrando essa população, que ainda estamos falando de 54% da população brasileira. Nós não estamos falando de 1, 2%. O Brasil é um país negro. É a segunda maior concentração de negros, só perdendo para a Nigéria, que está na África. Então, automaticamente, você tirando esse contingente, não dando as mesmas oportunidades, você acaba construindo um país desigual. E a desigualdade, ela tem as consequências. A desigualdade provoca o que, de fato? A violência. Nós estamos colhendo, o Brasil hoje colhe a falta de ações públicas que deveriam ter sido feitas em 14 de maio de 1888. Nós não podemos desconectar dessa realidade. O Estado de Direito brasileiro republicano não deu condições para com que o negro brasileiro conquistasse status de alta sustentação. Então nós passamos praticamente 120 anos sem nada ser feito. Foram feitas algumas leis, né, a Lei CAO, depois você se construiu agora o Estatuto da Igualdade, que foi promulgado em junho de 2010. É muito pouco tempo para uma nação de aproximadamente 120 milhões de afrodescendentes pretos e pardos. E nós temos uma falsa ideia de democracia racial, que foi implementada no Brasil. Nós não vivemos uma democracia racial. E esses números são muito nítidos quando nós fazemos o corte dos poderes, os poderes constituídos no Brasil. Quando nós olhamos para uma agência bancária, em qualquer lugar do Brasil, nós percebemos o perfil do funcionário, porque se trata de economia. Quando nós assistimos um programa de televisão, nós não temos sequer uma negra âncora num programa de televisão brasileiro. Nós estamos falando de 2017. E essas ações precisam ser mudadas. E nós vamos mudar com o quê? Com investimento maciço na educação de base, com políticas reparatórias e com leis severas para coibir o racismo. Com certeza, Ney. Agora você falou de oportunidades e também falou de educação. Gostaria de fazer uma pergunta com relação às cotas. Para vocês, isso é uma solução ou é uma crise? Eu vejo como uma solução, mas que gera uma crise. Se você tem 76% da população brasileira que se autoafirma que o Brasil é um país racista e você beneficia de maneira reparatória parte dessa população pelo corte de um estereotipo da cor e de uma etnia, automaticamente passa a ser uma crise também para quem concorda que somos um país racista. Mas já está provado que as cotas, ela é um mal necessário, os resultados são satisfatórios. Hoje, segundo estudiosos, os alunos cotistas, eles superam as expectativas do aprendizado, até porque você tem um desafio. Os alunos cotistas negros, nós estamos falando, porque o Brasil já é um país acostumado a dar cota. Nós temos cotas hoje no Brasil para os filhos de militares. Nós tivemos cota, a Lei da Terra, até 93, para todo filho do trabalho do fazendeiro, do agronegócio. Nós temos cota hoje no Brasil para as pessoas com necessidades especiais. Nós temos reserva de cotas hoje para as mulheres. Agora, quando você direciona a cota para o negro, aí o Brasil, o racismo deixa de ser velado e passa a ser explícito. Mas isso está superado. A sociedade brasileira, na sua grande maioria, ela é favorável às políticas de cotas. As políticas de cotas, elas trazem todo um bojo de reparações. Nós precisamos, galopantemente, formar doutores, médicos, engenheiros, tecnológicos, formadores de opinião, jornalistas negros. E as políticas de cota, ela traz esse olhar acadêmico e eu sou favorável às políticas de cota. Cotas com transformações de base, cotas com políticas públicas,
né? Você tem que ter a cota, mas você tem que ter um departamento de recursos humanos também para contratar esse cotista. Não dá para essa pessoa se formar e depois ele esbarrar no racismo de um RH. É o que acontece na maioria das vezes. Vejam que interessantes as colocações para que a gente possa se conscientizar e se aprofundar num assunto que é tão importante. Agora, com outra questão que também é pertinente à questão racial no universo jurídico, é o Estatuto da Igualdade Racial. Na sua opinião, ele tem sido colocado em prática? O Estatuto é uma ferramenta nova. Eu até trouxe esse para deixar de presente para vocês aqui, jovens juristas, porque vocês praticamente vivem isso, né? Uma lei de 12.288, de 20 de julho de 2010, é um presente da Afronorte para vocês. E quero dizer, qual que é a diferença do Estatuto? Nós vivemos um país com muitas leis. E outras leis, vamos dizer hoje da questão da lei do consumidor, que o Brasil tem uma série de leis para o direito do consumidor. Ela é colocada em prática? Eu deixo isso como reflexão. Agora você imagina um Estatuto da Igualdade Racial no Estado de Direito, que a população negra não é representada no Poder Legislativo, no Poder Judiciário, no Poder Legislativo, quem vai fazer essa cobrança? Que nós vivemos em uma sociedade onde a população ela é manipulável por uma questão socioeconômica, né? Então, infelizmente, o Estatuto da Igualdade Racial é uma daquelas leis que já nasce morta, porque não é colocado em prática. Nós temos como exemplo, o programa São Paulo contra o Racismo. É um programa de 2010. Nós estamos em 2017. É um programa bacana, que tem uma lei específica de punir a pessoa que combate, que comete o racismo dentro do estado de São Paulo. O nosso município de São José dos Campos é a primeira cidade da região metropolitana do Vale do Paraíba que implementou. E nós estamos falando disso no último dia 22. A Lei 14.187 de 2010, ela pune ato de discriminação racial ou de cor. É uma lei importantíssima, mas demora muito tempo para chegar, né? A lei chegou agora em São José dos Campos. Agora, vai se colocar em prática como? Para toda lei passar a vigorar na cidade, nós precisamos ter o apoio da Casa de Leis, Poder Legislativo. Mas se o negro não tem a representação na Câmara Municipal, como nós vamos fazer as leis se cumprirem? Então, isso serve para o Estatuto a nível de Congresso, de Senado, e serve para as leis vigentes dos municípios. Eu acredito ainda no Estado organizado. O Estado precisa ser organizado. Mas eu acredito mais na mobilização popular. Todas as pessoas deveriam estar envolvidas na questão contra o preconceito racial. É isso que eu acredito. Com certeza, Ney. A gente agradece o presente Estatuto da Igualdade Racial, assim como ele falou, que já nasce com essa tamanha dificuldade, já nasce até morto. Para nós, como juristas, cabe idealizar e fazer a luta pelo direito. A gente vai continuar lutando para que isso seja colocado em prática na história do povo negro aqui no Brasil. Uma outra questão que eu gostaria de perguntar, você falou dos poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário. Você também citou dessa problemática que é a ausência de representação do povo negro no poder legislativo. Gostaria de perguntar quais os prejuízos decorrentes dessa ausência de representação no legislativo, no executivo e no judiciário, que são os poderes da República. Na verdade, quando você não se vê, você já tem uma grande perca. No caso dos poderes, mesmo nós vivendo em uma situação de descrédito do Estado, o Estado brasileiro está falido pela corrupção que nós estamos vivenciando, é lamentável, mas nós temos as regras e as legalidades do Estado. E o negro não está inserido nesse contexto. Então, você fica sem representantes. Você fica sem ter a sua referência. Nós temos a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Nós temos apenas uma parlamentar no Estado de São Paulo
que travam um debate. Nós temos 92 deputados e deputadas no Estado de São Paulo, nós só temos uma parlamentar que trava um debate sobre a questão de racismo. Nós temos um Congresso Nacional com 513 deputados. Nós não temos 10 deputados federais que travam esse debate a nível nacional. Nós temos um Senado que a agenda da discussão racial não passa a ser prioritária. E isso é fato em qualquer projeto político, porque você não constrói o projeto político pensando na minoria. Você constrói num projeto de poder. E isto que é o grande desafio. O negro no Brasil, por o Brasil ter sido a última república a conceder a libertação juridicamente, por o Brasil não ter tido nenhuma política reparatória ao longo desses 129 anos pós a promulgação da Lei Áurea. É visível e notório que a população negra é menos favorecida economicamente. Então fica muito fácil você conduzir essa população, essa massa, com o aparelho do poder público, através de benefícios simples, mas que convence. Então, vamos dizer, o povo não luta, não se organiza, por quê? Porque não tem representatividade para chamar a luta e porque cai numa vala de comodismo comum, natural, por falta de investimento em massas, educação e de referências. Por isso que é importantíssimo você dialogar o ano inteiro, como que a Afronorte faz. Por isso que é importantíssimo você valorizar as datas comemorativas, os heróis, porque o Brasil é um país de heróis negros também, né? De heróis brancos e de heróis negros. A história de libertação dos escravos no Brasil é uma história de muita luta, de muita resistência, né? Nós tivemos inúmeros negros e negras que lutaram e que continuam lutando ainda para essa busca da equidade. E isso precisa ser contado. E para se contar, precisamos ter leis que nos garantem. Recentemente agora, a aplicação da 10.639, que era obrigatório que toda escola pública ou privada ensinasse a cultura afro-brasileira, com essa reforma da educação deixou de ser obrigatório. Agora eu lhe pergunto, se mesmo sendo obrigatório, era difícil de se aplicar essa lei dentro de uma grade curricular. Agora que deixando de ser, num país o preconceito velado, é uma grande perda. Isso aí é a ausência do negro nos poderes constituídos. Porque se você tem o negro hoje nos poderes constituídos, ele vai bancar essas políticas públicas. Então, o poder constituído brasileiro, principalmente o legislativo e o executivo, ele, na verdade, defende seus interesses de classes. E o negro não tem essa representação adequada, com qualidade nesse ambiente. Então, ele fica à mercê de outros interesses. E aí você faz um corte do Congresso Nacional, você percebe que quem está direcionando as políticas nacionais é o mesmo que era dono de escravo, que passou a ser dono do banco, que passou a investir na agricultura, que passou a apostar nas bolsas de valores. É essa pessoa. Então, será que ela vai ter o interesse de investir maciçamente para com que um filho, um neto, no meu caso, de um ex-escravo, possa ser inserido num contexto de comando da nação? Então, é muito difícil você atingir diretamente o poder. E aí você vai pegar o município, São José dos Campos, 250 anos. Nós não temos, de maneira oficial, nada no poder legislativo que garanta ao negro a sua ascensão no município. Nós temos grupos sensacionais em São José dos Campos, mas nós não temos a garantia legal. E essa garantia legal parte por construções de leis, né? Construções de leis. E quem constrói a lei? É o poder legislativo. Agora, se você não tem a vereança que concorda e que lhe representa, você vai ficar fora de qualquer outro benefício. São colocações interessantes que a gente leva aqui para o universo jurídico para que a gente possa ocupar espaço e ter voz
não só pelo povo negro nem pelo povo branco, mas pelo povo brasileiro, por nós, por justiça social, não é, Ney? Sim. São colocações interessantes, a gente está aí caminhando para o término de nossa entrevista aqui, colocações super importantes, e vamos às perguntas do acadêmico. Quem enviou a pergunta foi o Thiago Marques, ele é universitário na Universidade Paulista Unip, e ele faz a seguinte colocação: nas nações onde houve segregação racial, a família negra se consolidou através do matrimônio entre os pares. Já no Brasil, com o mito da democracia racial, nos tornamos um país majoritariamente miscigenado. Isso foi positivo ou negativo para uma organização por igualdade racial no Brasil? Eu acredito no amor. Então, eu não acredito que o indivíduo ele possa se beneficiar ou prejudicar pela questão do matrimônio. Porém, se tratando de história, onde houve o isolamento, a separação dos povos, automaticamente, mesmo sendo um período ruim, não proativo, mas houve fortalecimento entre as categorias. E isso os Estados Unidos demonstra isso com muita propriedade. Agora, o Brasil, nós temos que ter como consciência que o processo de miscigenação no Brasil, num período da escravidão, ele se deu através de delitos. O miscigenado do Brasil, num processo do Brasil colônia, ele não foi fruto do amor, ele foi fruto de um delito chamado estupro. E isso é fato. E aí se constitui a miscigenação brasileira, né? E esse delito oficial de políticas de época. Lógico, passado todo esse processo, até através eu acredito muito na formação dessa cultura de miscigenação religiosa, que é bem típico brasileiro, das multirreligiões, essa cultura simbolicamente de amor, mas que nós sabemos quem morre, nós sabemos que morre é o pobre e o negro, na sua grande escala. A miscigenação no Brasil, ela é muito paradoxal, ela traz um elemento que é o mestiço, e o mestiço no Brasil, até pela questão do processo de libertação brasileira, sem reparação, pela a falta de referências de herói e heroínas negros, pela falta de referências de comando e de poder capital também da população negra, automaticamente o mestiço brasileiro não se assume como negro. Então eu acredito que a questão não é nem o matrimônio, e sim a educação familiar. Se você pode ser negro, ser branco, se casar, constituir um agrupamento, uma família tradicional, porque nós temos que analisar que hoje nós não temos só um padrão de família, nós temos vários modelos de família. E nesses modelos de família, o que nós temos, o que eu prego no meu dia a dia, é a educação para o nosso fruto, ou um fruto genético, ou um fruto de comoção e adoção. Então, ao nosso filho, nos resta educar que somos todos seres humanos, que o Brasil é um país onde o afrodescendente preto não tem o mesmo valor e que nós temos que buscar esse mesmo valor. No caso dessa miscigenação genética do homem, da mulher, do negro com o branco, e onde tem um filho mestiço, é papel fundamental dos pais educar, que é filho do negro também. Mas eu acredito nessa revolução da tecnologia, porque hoje nós vivemos uma outra realidade. E a sociedade como um todo, hoje, você fazendo uma análise bem sociológica, você percebe que o ser indivíduo, ele está numa rota de retorno de um convívio coletivo. Então, as comunidades, e aí as comunidades é o nosso vizinho, é a nossa opção religiosa, a nossa cultura de dança, elas se misturam. E essas misturas, elas estão vindo hoje
com mais consciência, né? Hoje nós temos uma geração aí de mestiços, né, de misturados, como diz um grande cantor aí do hip hop, né, o Rappenwood, juntos e misturados, aonde o jovem brasileiro, a mulher brasileira, ela está sendo protagonista, a mestiça brasileira, a mulher negra brasileira, ela vem acompanhando um papel de destaque nessa formação da sociedade. Então, é uma resposta, o Thiago que fez essa pergunta, né? É uma resposta muito importante, é um grande debate hoje, porque tem pessoas que acreditam ainda que o negro precisa estar casado com o negro e o branco com o branco. Eu não acredito nisso, eu acredito na educação. Eu acredito que a educação, ela transforma, eu acredito que os filhos da miscigenação precisam ser educados, que eles são filhos dos negros também, e que a luta para você ter a igualdade de oportunidade, para combater o preconceito racial, a discriminação, o racismo, a xenofobia, que é uma outra coisa muito real em nosso país hoje, com essa migração, com essa mudança de plantas, as pessoas estão mudando a cada instante, só vai vir com educação maciça e com punição aos infratores. O Brasil precisa punir o ser que comete crime racial, porque não dá para tolerar. Mas nós vivemos os maus exemplos dos nossos governantes, então parece que banalizou, né, a justiça brasileira. E nós temos que buscar esse ponto de equilíbrio para que num futuro bem próximo o Brasil avança, porque o Brasil perde com isso. E quem perde não é o negro, é todo o povo brasileiro, economicamente, culturalmente e educacionalmente. É isso que eu acredito. Certamente é isso que o Virando Jurista também acredita, uma transformação através do conhecimento, uma transformação através do despertar de consciências. Eu gostaria mais uma vez de agradecer a participação Claudinei Correia da Afronorte. Mais informações você encontra aqui na descrição do vídeo. Não deixa de curtir e deixar o seu like, se inscrever também no canal e até a próxima!